Boa tarde a todos. Estamos de volta com a nossa programação do Dia do Agro da CNA aqui na COP28. Iniciamos agora o painel Transição Energética, Potencialidades do Agro Brasileiro. Estão conosco aqui no palco a presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás, Renata Isfer, o presidente da FAENG, Antônio Pitangui de Salvo, o presidente do Sindicato da Indústria de Álcool do Estado de Minas Gerais, Mário Campos, o chefe de Relações Internacionais da Embrapa, Marcelo Morandi, e o consultor de Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura, Rodrigo Justus de Brito, que será o moderador deste painel. Rodrigo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Dando seguimento à nossa programação do Dia do Agro aqui na COP, primeiramente, agradecer a presença aqui dos nossos painelistas. Né? O nosso tema aqui é a respeito da questão da transição energética, dando uma especial ênfase para a questão da bioenergia. Iniciaremos aqui, antes de fazermos o nosso debate e a resposta às perguntas eventuais da plateia, queria passar a palavra para o Marcelo Morandi. Marcelo Morandi já tem grande experiência nas negociações da COP, já há muitos anos na Embrapa, trabalhando nessa questão de mudanças climáticas e transição. E ele vai fazer um panorama no que se refere à questão da transição energética, o que tem sido discutido nas conferências, qual é a visão da Embrapa e as posições do Brasil no decorrer dessas negociações. Marcelo, por favor. Obrigado, Justo. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. E é um prazer poder participar aqui desse painel tão importante. Bom, quando a gente fala em energia e agricultura, né, ou transição ou potencial da agricultura na questão energia no sentido amplo aqui, né, a primeira questão que vem nas discussões internacionais é a questão food versus fuel. Como que a agricultura, né, ou a dedicação de áreas para produzir energia podem prejudicar a produção de alimento, ou podem competir com a produção de alimento, ou podem fazer a intensificação da mudança indireta de uso da terra, ou seja, expulsar a agricultura para outras áreas para a produção de energia. Essa é a principal discussão, né, que se tem. E isso é real para muitas regiões, muitos países. Isso é fato. Né? Em muitos países, de fato, não há possibilidade dessas duas coisas terem espaço suficiente para acontecer. Né? Então, não é uma discussão sem sentido para alguns. Né? E quando a gente vem para um fórum como esse, né, de multilateralismo, todas essas visões aparecem, né, e são discutidas e são colocadas na mesa. Então, cabe a nós, que temos uma realidade no Brasil diferenciada quanto a esse processo, trazer adequadamente a informação, o modelo, e mostrar, não só com discurso, mas com números, né, que no Brasil existe sim a possibilidade de termos food and fuel. Né, que essas duas coisas podem acontecer e acontecem integradas, sem que haja uma competição ou sem que haja... Eu gostaria de interrompê-lo só um minutinho. Secretária, mil desculpas, eu não citei o nome da senhora, não estava aqui. É a secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann. Mil perdões, viu? Seja bem-vinda, secretária. Então, essa discussão, né, ela é extremamente importante. Tá? E o Brasil, então, precisa mostrar isso com dados, com números confiáveis e com números onde a gente consiga mostrar, de fato, essa realidade. E aí eu queria trazer alguns exemplos, né, dessa questão da agricultura associada à energia, porque isso vai ter uma importância muito grande, já tem hoje, mas vai ter daqui a 2 anos, quando a gente tiver o primeiro Global Stock Take, o primeiro BTR, né, que é o novo
mecanismo de inventário dos países, e onde vai ter que mostrar a questão do cumprimento da NDC e a ampliação das metas de país, a gente vai ter uma questão extremamente importante. Primeiro, a grande emissão no país, o primeiro grande emissor no país, não é um setor econômico. Isso aí já começa a ser um problema para nós, porque em todo o mundo é o principal setor econômico, é o maior emissor. No Brasil é desmatamento. Desmatamento não é setor econômico. Tá? Nós vamos resolver o problema do desmatamento. Tá? Resolvendo o problema do desmatamento, quem passa a ser o primeiro setor emissor? A agricultura. E aí entra a questão de como que a gente trabalha esse tema. Tá? Não é incoerente para o Brasil que o principal setor emissor seja a agricultura, porque é o principal setor produtivo do país. Tá? Então, isso não tem incoerência com o processo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problema, que não tenhamos que avançar na redução de emissões dentro do processo da agricultura. A agricultura aqui eu estou falando de forma bastante ampla, tá? Então, pegando todo o processo produtivo. Então, quando a gente coloca isso em pauta, a gente começa a olhar, bom, como que a gente vai fazer esse processo? E por que a agricultura é o principal emissor? Primeiro, porque é a nossa principal atividade econômica. E segundo, que nós temos uma contribuição, que aqui eu estou chamando de trade-offs da agricultura, para os outros setores econômicos, que não aparecem na conta da agricultura. Aparece, por exemplo, na conta da energia, na conta do transporte. Por exemplo, 18% em média da nossa matriz elétrica vem de biomassa, cogeração de energia, seja com sucro energético, seja com biogás, seja com outras fontes, eucalipto e etc. e tal. Isso nos permite ter uma matriz elétrica mais renovável que a maioria dos outros países. Isso vem lá da base da agricultura, porém isso não aparece na conta da agricultura. Isso aparece no inventário, que a energia tem uma baixa emissão. Tá? A mesma coisa acontece nos transportes, com etanol, com biodiesel, né, onde, então, esse processo acontece. Então, esses trade-offs que a agricultura faz com os demais setores econômicos do país nos dão um perfil de emissões completamente distinto de outros países. Tá? E nós temos uma vantagem nesse processo. A nossa NDC, ou seja, as nossas metas, né, estabelecidas, elas são economy-wide, ou seja, nós precisamos reduzir as emissões, atingir lá aquelas metas, 53% de reduções totais até 2030, se não me engano, etc. e tal, mas isso tem que acontecer no conjunto da economia. Tá? Então, com isso, é muito tranquilo em termos da gente mostrar que a participação da agricultura na redução das emissões, nesse sentido que nós estamos contribuindo com os outros setores, que são normalmente setores intensos em emissão. Nós precisamos construir, né, esse diálogo interno para poder mostrar esse processo. Isso não significa que nós não temos que reduzir as emissões da agricultura, nós temos. E nós temos mecanismos que estão acontecendo, que, inclusive, fazem essa integração com a transição energética. Eu já citei aqui a questão da energia, biomassa, já citei aqui a questão dos biocombustíveis, né, diretamente colocado, e nós estamos criando esses mecanismos de integração que a gente pode avançar muito. Né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava aqui discutindo com um colega do setor de energia, como que a gente consegue integrar as políticas que nós já temos, como, por exemplo, o RenovaBio, está vendo aí o combustível futuro, etc. O RenovaBio ele já tem uma base muito forte na agricultura. Nós já temos, por exemplo, todo o biocombustível certificado no RenovaBio, são mais de 300 usinas só de cana, né, pelo Brasil, e que representa, acho que, mais de 90% do volume de etanol no Brasil. Todo esse etanol certificado é livre de desmatamento. Esse é um ponto extremamente importante. Não estou falando aqui de desmatamento legal, ilegal, nada. É livre de desmatamento. Tá? Para produzir biomassa, que vai ser certificada, para gerar CBio, que vai para o sistema do RenovaBio, é desmatamento zero. Tá? Essa é uma política interna, isso que vai até além, vamos dizer assim, do nosso Código Florestal legal, mas não tem nenhum problema com isso, porque é um processo voluntário. Quem quiser se certificar, para ter direito a esse crédito, né, cumpre as regras do processo,
Então, é extremamente interessante que já existe essa conexão. Isso também gerou um outro processo lá nos produtores agrícolas de biomassa, cana, soja, milho, especialmente, de começar a entender o que é pegada de carbono, o que é isso, o que é ciclo de vida, aonde que eu emito quando eu estou produzindo, né? Eu faço fotossíntese, por que eu estou emitindo, né? Essa compreensão, que era algo que passava longe dos nossos produtores, hoje todos eles já falam nisso. Eles já falam sobre o que é isso, já falam em redução de consumo de fertilizante nitrogenado, em substituição do diesel por biometano, por outras alternativas nas máquinas, melhoria de eficiência do processo de operação para reduzir consumo de insumos, de diesel, etc. E tal. Então, isso tudo são adicionalidades que o RenovaBio está trazendo lá na ponta da agricultura, mas com foco, obviamente, lá na transição energética, que é uma política de transição energética, não é uma política de agricultura. Por outro lado, nós temos uma política de agricultura, por exemplo, o Plano ABC, que nos traz algumas oportunidades extremamente grandes. Por exemplo, ontem, como eu falei, estava conversando com um colega da área de energia. Nós temos hoje um problema houve um crescimento extremamente rápido e grande no Brasil de energia solar, que está causando um desbalanço no nosso sistema elétrico. A ONS está tendo que fazer compensações de energia usando termoelétricas por causa da intermitência das redes de energia solar. Como que a gente resolve isso usando energia limpa? Biometano. Da onde pode vir esse biometano? Terminação intensiva de pecuária, que está lá no Plano ABC da agricultura. Então, se a gente consegue conectar, trazer, por exemplo, e unir essas políticas públicas e trazer essa questão da terminação intensiva, onde eu consigo reduzir a idade de abate, reduz a emissão de metano e tem o resíduo, né, da produção pecuária intensiva para produzir biometano, e consigo casar isso com a produção de etanol de milho ou com etanol de cana, que me fornece DDG, que me fornece bagaço, que me fornece proteína de soja, né, por exemplo, associado também aí às usinas de biodiesel, eu consigo criar essas cadeias integradas, unindo agricultura, pecuária e energia. Então, assim, nós temos alternativas extremamente interessantes no Brasil para que consegue unir essas coisas. Óbvio que isso precisa de políticas públicas, precisa de compreensão, precisa de investimento do setor privado, né, para que faça essas cadeias, que faça essas integrações, mas são oportunidades que nós temos dentro do nosso processo de transição de energia, pensando na conexão disso com a agricultura, que são extremamente importantes. Então, justo, só para dar um panorama mais geral, dessa forma, para a gente seguir na discussão. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Fez um en passant de A a Z, de forma sintética bem compreensível aqui a todos. Só um breve detalhe, né, quando você colocou a questão da pizza, do componente do agro como sendo o maior emissor, entre aspas, e vemos no Brasil também por outras duas razões, né? Pela matriz energética limpa, né? Então, na hora de dividir a pizza, o agro fica maior, e porque o Brasil é um país pouco industrializado ainda, né? Então, não temos ainda uma grande industrialização, então acabamos, né, ao invés da Europa, 20%, né, de tudo, né? O agro no máximo 20%, Estados Unidos, né, 18%. Então, nessa situação. Agora, seguindo aqui a nossa pauta, eu vou passar aqui para a Renata Isfer, ela é presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás, e ela vai fazer um panorama, né, sobre a questão... O passador da o passador do PowerPoint aqui. Vamos aí, aguardando. Se você quiser apresentar a biogás. Ela já chegou aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E muito importante justamente essa participação da biogás e trazer o biometano no painel do agro, e mais que tudo, trazer o agro e mostrar para o Brasil, porque o agro do Brasil é
tem uma grande lição para mostrar para o mundo, né? É daqui que temos soluções inovadoras, porque justamente ele é tão importante na nossa economia. Daqui a gente tem um ganho de escala e daqui a gente consegue levar lições para o mundo que não tem ainda está preso numa discussão que hoje no Brasil já se avançou muito, né? Eu vou pular aqui para ir rápido. Acho que já mencionaram um pouco, mas quando a gente olha para a matriz de energia brasileira, a gente vê que a matriz de energia elétrica hoje já é muito limpa no Brasil, mas a gente tem alguns setores ainda que não significa que porque a matriz elétrica é limpa que a gente já fez a nossa transição energética, né? A gente ainda tem um caminho para ir, principalmente em 3 setores que ainda são muito relevantes que a gente precisa descarbonizar, que é o setor de transporte, o setor de agro, que já foi mencionado, e o setor da indústria, né? Eles ainda têm uma grande pegada. E o biometano surge aí como uma das grandes soluções que a gente pode fazer para fazer isso, através do agro, principalmente, né? Hoje a gente já vê que tem aumentado muito a produção nos últimos anos. Tá? Hoje, a produção de biogás está em cerca de 5 milhões de metros cúbicos, mas a de biometano ainda está em 417 mil, que é ainda muito pequena, que a gente usa só 2% dos nossos resíduos para fazer biogás e biometano. Mas, para 2029, já, e aqui eu coloco essa planilha, dentre os associados da biogás, a gente já vai pular de 417 para mais de 6 milhões de metros cúbicos por dia, que é mais ou menos 10% do que o Brasil usa de gás natural, que é totalmente intercambiável com o biometano. E, em termos de potencial, se a gente aproveitar todos os resíduos do Brasil, claro que isso é um topo máximo teórico, a gente consegue chegar em 120 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, é um potencial muito grande que a gente tem. Aqui estão os números que eu estava falando, cerca de 5 milhões de metros cúbicos, e aqui está 985, porque está falando, os 417 são os autorizados pela ANP, que são aqueles que a gente pode comercializar. Mas o biometano tem uma grande vantagem, que eu estava até falando com o secretário Age de hoje, que são os pequenos produtores que acabam usando isso em economia circular, né? E é tão relevante esse volume que, às vezes, o pessoal acaba falando só dos grandes volumes, dos grandes negócios, que ele chega a dobrar a produção de biometano do que tem dos grandes produtores. Então, ela efetivamente é muito relevante no nosso país. E aí, de novo, voltando, né, por que tem tudo a ver com o agro? Quando a gente olha aquele potencial que eu falei, que pode chegar em 120 milhões de metros cúbicos por dia, da onde que vem o principal? 57 aqui vem da indústria do nosso amigo Mário, aqui, do setor de etanol da bioenergia. 38% de proteína animal, né? E proteína animal, você vê as fábricas de suíno, você pode pegar de leite, pode pegar tudo mais. 18% do restante que temos de agricultura em geral. E aí tem o de saneamento, que hoje, a maior produção no Brasil hoje é de saneamento ainda, porque o investimento é menor, eles estão mais perto do centro, foi o que conseguiu se viabilizar antes, mas, quando você olha o total, o potencial, ele vai vir aqui do nosso agro, né? Então, como a gente estavam falando, por que se perdeu muito nessa discussão, quando você vê muita tecnologia veio na hora de se falar em certificação, veio muito dos outros países que não têm a bioenergia no seu DNA, como o Brasil tem. Então, acabam não reconhecendo tanto o potencial da biomassa, do etanol, dos biocombustíveis em geral, como descarbonização, né? Quando você fala aí, chegou a Alemanha foi chamar de biometano do hidrogênio, né? Que a Fernanda está ali, presidente da Associação de Hidrogênio, chamando de hidrogênio laranja, né? Tipo, não é verde, esse é laranja, por que é laranja? Enfim, pergunta para eles, porque não faz sentido nenhum. Mas, enfim, a gente está, mas agora a Associação Internacional de Hidrogênio reconheceu o hidrogênio de biogás e de biometano como hidrogênio verde também. Então, é um outro potencial que a gente tem. Né? E, quando você compara com as outras fontes de combustível, o biometano reduz aí em 90% as emissões. Mas eu vou passar aqui, porque o mais legal de tudo que eu trouxe são os cases, para a gente ver que é uma realidade. Né? As pessoas não percebem que esse potencial não é um negócio lá do futuro, é um negócio de agora. E a gente tem bastante caso. Então, um ponto, assim, só para começar, que é relevante, é que a gente aproveita
os resíduos, né? E aqui o desenho vem de resíduo de saneamento, mas vem também do resíduo do agro, né? Então, sobra a vinhaça, sobra a torta da produção de etanol, você pega esse resíduo, transforma em energia. Então, você não tem que plantar mais nenhum centímetro. Pelo contrário, você está pegando um problema que está lá, como que eu vou me dispor disso daqui, né? E como que eu vou transformar essa energia renovável. Então, eu vou trazer nos setores. Eu botei a foto de um trator só porque vocês são aqui do agro, para mostrar que, quando a gente fala em transporte, não é só ônibus. Eu não vou cair, não, fica tranquila. Né? A gente consegue abastecer as frotas dos veículos agrícolas de trator e a própria frota para abastecer, para levar o etanol, para levar, enfim, todos os produtos, a soja, o que for. Você pode transformar o motor em um motor a biometano, ou seja, você pega o teu resíduo, você joga dentro, você transforma ali dentro da fazenda em energia elétrica ou em combustível, abastece sua própria frota aqui dentro, né? Hoje já tem diversas companhias que já estão fazendo essa substituição da frota, né? A gente tem a Unilever, a gente tem Transmarone, Luft, enfim, tem diversos que já estão utilizando, e temos quatro empresas de transporte, né? Tem a Iveco, a MWM, a New Holland e a Scania, que tem essa tecnologia, que é simplesmente você pegar o de gás natural e botar biometano. Você pode botar 1%, 10%, 100%, 53,82%, o quanto for, porque ele é 100% intercambiável, né? Você pode usar, que está na moda agora, do combustível do futuro, né, para fazer SAF. Inclusive, já existe um projeto do CI Biogás com a GIS e mais um monte de gente lá do meu querido estado do Paraná, que já está fazendo um projeto de SAF de aviação, né, que é o bioquerosene de aviação, a partir de biogás e biometano. Aqui, falando de... Esse é outro projeto lá do Paraná, não foi de propósito, é porque o Paraná é muito legal. Que faz assim, é justamente de um pequeno produtor da região lá de Toledo, que é uma região de proteína animal. Então, eles pegam os resíduos, transformam, então, abastecendo o próprio caminhão, tá? Que está levando, então, aí para lá. Ele é menor, mas não é por ser pequeno que é menos relevante. Você vai juntando os pequenos e transforma num volume, como a gente viu, relevante, quando comparável com o todo, né? A Decoagro também aqui. Outro caso, eles estão fazendo a economia circular também hoje. Eles estão pegando o resíduo da cana, gerando energia elétrica, abastecendo os caminhões, abastecendo toda a sua frota. E, sim, estão começando a olhar isso, como não poderia ser, como uma oportunidade de negócio, né? Porque não é, você tem como avançar, você tem como ir além. Isso pode ser uma grande vantagem ainda para o pessoal. Na indústria, qual que é a grande pegada do biogás e do biometano? E faz sentido falar indústria aqui também, porque ele vem, o insumo, como eu falei, pode vir de lá. Então, na indústria, a gente tem um potencial enorme para fazer o que a gente chama de power shoring, né? A gente está no Brasil com um grande potencial. A gente tem a matéria-prima da indústria, a gente tem a matéria-prima de energia renovável para o mundo, e hoje a gente não pode se tornar simplesmente continuar a exportar só o minério de ferro e só um hidrogênio. Ao invés, por que a gente já não pega o minério de ferro, o hidrogênio, faz um aço verde, agrega todos os valores possíveis, faz uma neoindustrialização, para a gente conseguir, sim, fazer o nosso país crescer e pegar esse valor agregado e deixar aqui, ao invés de depois importar tudo de volta, ou pior, né? Exporta tudo para fazer um aço verde, pega e importa com pegada de carbono, virando um depósito grande aí, né? E, nesse sentido, aqui temos alguns casos que já usam o biometano também na indústria, que eu trouxe alguns cases, e eu vou trazer esse mais específico da GEL, que eles já existe o projeto há algum tempo. Eles fizeram um contrato com uma indústria de mola, num estado muito legal, acho que, não sei se vocês vão conseguir adivinhar qual estado que é. Que eles usam para gerar energia térmica para fazer essas modas. É uma indústria forte, mas eu gosto de Minas também. Tá? Eu pedi para fazer um evento lá em Minas, eu gosto muito de Minas também, de São Paulo, de todos os estados. Tá bom? Tem aí, ó, Minas, eu acho que esse é Minas. São José dos Campos, droga. Cadê? Mas a ZEG tem investimento em Minas. A ZEG tem investimento em Minas, tem sim, que eu sei.
também tem utilizando para a parte de gás e de insumos, porque o biometano ele pode também ser insumo químico, né? Você pode pegar o carbono e pode pegar o hidrogênio para ser. Eu tenho que acelerar, né? Eu trouxe bastante coisa, estou preocupada. Para gerar energia elétrica, então, você tem a grande vantagem é essa. As outras, acho que já contou, não vou contar de novo, mas a gente pode gerar uma energia elétrica despachável na hora do pico, então isso se difere muito das outras fontes renováveis. E aqui também, chegamos em Minas Gerais. Há uma energia em Patos de Minas, então, o que eles fazem? Eles produzem com os seus resíduos o biogás e transformam em energia elétrica que eles utilizam na própria, é um complexo industrial que eles têm ali, que eles e substituem pelo gás de cozinha também, que é o butano, né, que é o GLP. Um ponto importante, assim, que está na moda falar de hidrogênio, né, todo mundo adora o hidrogênio, é pop, como ontem disseram no nosso painel, o hidrogênio é sexy. Todo mundo quer o hidrogênio, gente. E o hidrogênio você pode fazer de biogás e de biometano. E ele tem, se você não usar eletrólise, você usa o ciclo do vapor, ele vai pela rota azul, né? Que é outra, mas ele é até mais eficiente na hora que você vai gerar o poder calorífico do hidrogênio gerado pela rota azul, renovável, vinda do biometano, é mais eficiente do que você fazer pela roda da eletrólise, né? E se você, eu acho que eu vou botar isso a gente produz hoje o equivalente não, calma, me perdi aqui, gente. É só que a gente tem um potencial enorme, agora eu me esqueci do número exato, depois eu falo aí. E já temos aí um projeto de hidrogênio por via do biometano. Eu não vou comentar de estado, gente, eu vou passar para frente. Tá? Eu só vou dizer que tem a Itaipu aí envolvida e a CI Biogás. Do lado do Paraguai, bem na tríplice fronteira. Tá? Na Argentina, quase. Não, na Argentina não, né? A Argentina é do Brasil. E aí, chegando então no ponto importante, que é o ponto da agricultura. Se a gente pegar o biogás, tudo que a gente tem de potencial de biogás, e transformar em biofertilizantes, que aí é uma grande questão, né? Como falou, que vem quando falam da pegada de carbono, é pelo uso de fertilizantes fósseis, a gente consegue aumentar, consegue fazer 30 vezes a demanda brasileira de fertilizantes fazendo biofertilizantes, a gente usar todo o potencial do biogás. É um potencial gigantesco. A gente pode ser exportador. A gente aí com tanto problema com as fábricas de fertilizante, fica aquela guerra para não fechar, a gente pode ser exportador de fertilizante verde. E o case que eu trouxe é justamente em São Paulo, agora dessa vez, tá, gente? Calma. Que a Yara compra biometano para fazer amônia verde para fertilizante e exportar. Então, assim, assim, eu acho legal, se vocês reparar, o tanto de case que a gente já tem, né? As pessoas olham muito para o futuro, mas já temos muito cases. Isso daqui é só um projeto que é muito legal, que é xodozinho lá da Biogás. Existe essa tecnologia que chama Home Biogas, que a gente fez um projeto junto com a Endy para colocar em aldeias indígenas e escolas, que é um negocinho pequenininho, que custa R$20 mil, que você instala na escola, ele pega os resíduos das cantinas e dos banheiros, transforma ali para substituir o gás de cozinha. Não é nada grandioso, mas, de novo, o pequeno faz a diferença, né? Então, a gente levou isso para aldeias indígenas, levou isso para algumas escolas, e é um projeto muito bacana que a gente pode fazer, pensando aí na sustentabilidade do nosso país. Aqui, esse caso está aqui só porque é relevante, porque 15% do gás natural, da rede que utiliza, dos gasodutos do Ceará, usam biometano. É bastante relevante na proporção. Então, era basicamente isso. Eu quis mostrar esses casos, mostrar que ele já pode ser inserido. E eu vou no próximo... Aliás, eu vou para o Rio Grande do Sul, que eu vou participar de um evento lá, e daí eu vou pegar só cases do Rio Grande do Sul, para você não ficar chateada comigo, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, Renata, pela apresentação. Só um detalhe que não sei se todos sabem,
que quando você utiliza o metano para queima, você deixa de liberá-lo na natureza, e o metano ele é bem mais agressivo ao ambiente no seu fator de conversão, né, de gás de efeito estufa, em relação ao CO2, ou, conforme a queima combinada, o monóxido de carbono, que não é gás de efeito estufa também, né? Então, veja que a utilização do metano, ele deixa de ser liberado na natureza. Os biodigestores nas propriedades rurais, né? É uma realidade, né? Em todo o sistema integrado de produção de suínos e aves também, né? É muito utilizado já há bastante tempo, geração de energia na própria propriedade, né? Para o produtor utilizar, ao invés do dejeto ficar exposto lá e essas emissões. Antes de passar a palavra aqui aos próximos, que é o Toninho, Antônio Pitangui de Salvo e o Mário Campos, que vai falar primeiro. O Mário é presidente do Sindicato do Açúcar e Álcool de Minas, e o Toninho é presidente da Federação da Agricultura. Queria comunicar a chegada da nossa convidada aqui, Paula Kowarski, tá? Ela é vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raízen, é uma grande empresa que trabalha nessas questões e que também falará na sequência. Então, Mário, agora é com vocês. Bom, boa tarde a todas, a todos. Vou ficar aqui em pé, aqui, que eu acho que não está assim. É mais fácil aqui falar em pé. Primeiro, uma honra dividir aqui o palco com o meu amigo Toninho, aqui, presidente da FAENG, e falar de um projeto que nós fizemos em Minas e está sendo agora replicado, ou pelo menos com potencial da gente replicar em outros estados. Antes da gente falar do projeto em si, eu gostaria só de falar como que a gente funciona da indústria sucroenergética do Brasil. E vou dar um exemplo de uma usina de Minas Gerais, ela chama Bioaroeira, fica em Tupaciguara. Nós inauguramos há 2 semanas atrás, uma planta de fertilizante orgânico mineral com a utilização da torta de filtro que vem dessa indústria sucroenergética para a produção, então, de fertilizante para a lavoura de cana-de-açúcar e para outras culturas. E como é que essa empresa funciona? Ela moe em torno de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar plantada ali no entorno da unidade industrial. Tupaciguara, para que vocês possam localizar, fica próximo da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Ela produz açúcar, alimento, açúcar para o mercado externo, produz etanol, anidro, que é misturado à gasolina. Aliás, o Brasil começou a trabalhar essa mistura desde a década de 20 do século passado, e produz também etanol hidratado, que a gente pode encontrar na maioria, aliás, na grande maioria dos postos revendedores no Brasil. Eu estava conversando com a secretária do Rio Grande do Sul, nosso desafio é aumentar o número de postos lá no estado do Rio Grande do Sul que tem o etanol disponível. Por exemplo, em Minas, Toninho, nós temos etanol em praticamente todos os 853 municípios, só não tem etanol onde não tem posto revendedor. O programa que nós temos dentro do Brasil. Essa empresa produz energia elétrica a partir do bagaço de cana, vai produzir biogás, biometano, no ano que vem, parceria com a ZEG. Esse biometano vai servir para... Por isso que eu comecei a falar do fertilizante orgânico mineral. Esse biometano vai ser usado para secar essa torta de filtro. Essa torta de filtro, então, vai receber os outros componentes, ser vendido. E a vinhaça, que foi tratada e que foi recepcionada pela planta de biogás, vai entrar no sistema da planta, vai receber também outras substâncias, e essa vinhaça hoje está sendo disponibilizada no campo de forma localizada, muito mais eficiente que a gente tinha no passado. Ou seja, é isso que a gente faz na indústria sucroenergética do Brasil, que é o trade-off entre agricultura, indústria, energia, que o Brasil tanto faz, que o Marcelo enfatizou na fala dele. E é isso que a gente espera que a gente possa utilizar nas estratégias de governo e estratégias empresariais, a começar pelo próprio agro, como que a gente pode pegar essa coisa bonita que nós temos, que descarboniza, que tem um componente de economia circular, e traz para as estratégias de descarbonização empresariais e governamentais, a começar pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Então, esse projeto que nós levamos para a FAENG,
nós somos um segmento que umbilicalmente é ligado à indústria, mas nós temos um pé no agro muito forte. Aliás, a agroindústria canavieira do Brasil é a maior plantadora de cana do Brasil. Mas nós temos também boa parte dessa cana-de-açúcar que vem de produtores rurais independentes, que plantam cana e entregam para as unidades agroindustrial. E por que a gente consegue fazer isso hoje no Brasil? Nós criamos, o Marcelo está aqui, a Embrapa foi... o pessoal gosta de falar aí do pai do RenovaBio, a mãe do RenovaBio, né? Assim, nós fomos realmente uma família que criou o RenovaBio. A Renata estava lá no Ministério, né, com outro chapéu, né, sabe muito bem dessa história. Ou seja, há várias mãos e começamos a quantificar, a individualizar, de fato, quanto que cada produtor estava emitindo ou deixando de emitir. Né? Então, hoje nós temos um sistema que certificou praticamente todos os produtores de biocombustíveis no Brasil. Né? Então, a gente sabe quanto que cada produtor está emitindo e, mais do que isso, a gente consegue diferenciá-los a partir dessa estrutura e monetizar essa diferença. E é isso que a gente criou, então, o mercado CBio, que hoje já movimenta no Brasil 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais no setor sucoenergético ou no setor de bioenergia, porque depois veio o etanol de milho, que já representa 20% da produção brasileira, claro que não vai viabilizar novos investimentos, mas ele mudou totalmente a forma da gente pensar. É aquilo que a gente estava falando. Né? Ou seja, hoje a gente pensa de uma maneira diferente. Eu acho que na agricultura, pelo nosso potencial, tem duas formas da gente entrar nesse mundo de descarbonização. Ou a partir da mudança cultural do nosso produtor, ou através de incentivos. Se a gente esperar a mudança cultural, talvez a gente vai esperar muitos anos para que isso ocorra. E os incentivos que a gente pode elaborar dentro desse trade-off que nós temos, o RenovaBio é uma dessas sugestões, uma dessas soluções. Eu acho que a gente tem muita coisa para conseguir conquistar. Bom, Toninho assumiu a FAENG, não conhecia ele, já sabia o histórico dele, da família, e aí na primeira reunião a gente já elaborou um programa para trazer essa questão da quantificação, da redução, da descarbonização a partir de uma estratégia com o uso de biocombustíveis para dentro da própria federação. E, como eu comentei, nós somos umbilicalmente ligados à indústria, mas a gente sabe também que o sistema agroindustrial ajuda em muito a financiar o sistema Senar em Minas e no Brasil como um todo, através das contribuições. Portanto, aquilo que a gente tinha lá atrás, né, estamos na era do álcool, na década de 70, né, e hoje passando e vendo, por exemplo, o Brasil caminhando para um modelo, que é um modelo que, como o Marcelo colocou, no Brasil dá certo. E a gente acredita também que em outros países, com as mesmas condições do Brasil, também pode dar certo, como, por exemplo, a Índia, a Tailândia, ou seja, os grandes produtores de cana-de-açúcar hoje, alguns países da África, a gente conseguiria replicar esse tipo de estrutura, a América Central, a América Latina como um todo, a gente conseguiria replicar essa estrutura. E o Brasil caminha para ter um modelo, obviamente, trazendo a eletrificação, mas um modelo onde a gente também utiliza esse processo de integração, de trade-off que a gente conseguiu a partir da produção de biocombustíveis. E aí, só para eu finalizar e passar aqui para o Toninho, para falar de como o programa funcionou e como ele conseguiu implementar dentro da FAENG, esse programa RenovaBio hoje, já até junho desse ano, ele conseguiu reduzir em 100 milhões de CO2 equivalente as emissões no Brasil. Se a gente conseguiu quantificar isso, trouxe recursos para dentro da cadeia, conseguiu movimentar a cadeia. Hoje há uma discussão muito grande entre produtores rurais independentes e a indústria sobre remuneração, quanto que fica para um, quanto fica para outro. Boa parte da indústria já está repassando esses recursos também para os produtores rurais, mas o fato é que isso mudou a forma da gente pensar. E em Minas Gerais tem em torno de 4 milhões de veículos leves. A frota da FAENG, o Toninho vai falar qual que é o tamanho, metade disso. Mas o fato é o seguinte, nós conseguimos construir
em 40, 50 anos de discussão, de debate, uma coisa muito legal no Brasil, mas não tivemos a capacidade de passar aos nossos consumidores o fato de que o etanol de si é uma solução que vai muito além da substituição do combustível fóssil. Tá? Então, o brasileiro, infelizmente, ainda olha o etanol como um substituto, inclusive, imperfeito, porque com a mesma litragem você vai andar alguns quilômetros a menos. Então, vou dar um exemplo. Em Minas Gerais, nós temos diferencial tributário de CMS, e esse diferencial, em 2019, para cada foi o primeiro ano que a gente conseguiu vender mais etanol que gasolina no estado. E eu estava lá com o mesmo diferencial de preço, etanol, gasolina, do que eu tenho hoje. Hoje eu estou conseguindo vender somente metade do produto. Então, nós temos esse desafio de mostrar para o consumidor brasileiro que a gente tem uma parte da solução, né, para que ele possa também, junto conosco, partir e atravessar esse processo de transição energética. Mas quando a gente viu que nem no agro a gente estava fazendo isso, aí nos preocupou. Por isso que a gente lançou, então, o Movido pelo Agro, que o Toninho vai falar agora um pouco sobre o programa dentro da FAENG. Muito bem. Boa tarde a todos. Depois de derrubar umas coisas aqui, gosto de derrubar, se a gente pudesse derrubar alguma coisa, derrubar essa imagem negativa do nosso agro brasileiro de uma forma geral. É a única coisa que eu gostaria de derrubar aqui um pouco mais nessa nossa COP. Outra coisa que eu enfrentei antes de vir para cá, quando falaram, você vai falar de etanol num país árabe, eu espero que não tenha muitas câmeras aqui para ver que a gente está falando de um combustível nosso. Porque eu sou um dos mais entusiasmados com isso. Desde aquela era do álcool lá atrás, eu também já tive um carro, que já falei isso para Mário, eu era menino, rapazinho. Ele não pegava, mas andava muito bem. Quando dava um tempo de frio, ele tinha que dar uma empurradinha de manhã, mas o problema era a injeção de gasolina para fazer a partida fria naquele tempo. Isso foi um processo que nós começamos, e aí, esse tempo verbal usado, começamos. Isso já está acontecendo há 1 ano e meio. Então, esse é o primeiro ponto que nós, brasileiros, precisamos de aprender a fazer. Não é que nós vamos fazer para o ano que vem ou para o mês que vem. Nós já estamos fazendo isso desde setembro de 2022. Então, vamos fazer as coisas acontecer e não ficarmos, com todo respeito a todos nós, vamos parar de planejar e vamos fazer um pouco mais. Vamos tirar os gerúndios dos nossos vocabulários e vamos fazer acontecer. Se fizermos isso com mais frequência, vamos ter um Brasil diferente. Um caso simples. Chegamos na casa, e vou contar rapidamente, porque não existe nenhuma profundidade nesse projeto. Registramos essa marca, Movido pelo Agro, etanol, mas vai ser movido pelo agro café, vai ser movido pelo agro carne, vai ser movido pelo agro leite. Você toma um café de manhã e também fica movido pelo agro mais animado, como nós mineiros, movido pelo agro queijo. Enfim, a marca está registrada para essa nossa. Mas a ideia era exatamente isso. Por que uma frota de uma Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, e aí é o ponto que eu preciso falar um pouco mais baixo, deveria andar com derivados de petróleo e não com etanol, se os nossos carros eram flex? Então, como dizia Nelson Rodrigues, e os que conheceram, que leram alguma coisa, só os profetas enxergam o óbvio. Então, é óbvio que nós temos que fazer a nossa parte e fazer acontecer. Isso é que nós fizemos dentro da nossa federação. Aponta para onde? Plotamos os nossos carros, andamos 1.700.000 quilômetros por ano, mais ou menos, dentro de Minas Gerais, na grande maioria, não só para fazer um marketing, mas para que as pessoas, várias delas, começaram a perguntar como é que é isso. Isso é uma cana-de-açúcar onde o sistema FAENG-Senar nosso, junto com a CEAMIG, abastece os nossos veículos de forma renovável, emitindo menos gás de efeito estufa. Não precisam falar que os senhores são conhecedores desses dados, mas a gente tem feito, começamos a fazer isso e já fizemos. Como a nossa frota da federação não era tão grande, os 4 milhões de veículos, se tirar alguns zeros, é mais ou menos o que chega lá na FAENG, aí eu deixo a imaginação de cada um achar a condição, são mais de 40, mas
não são 400. Mas os nossos colaboradores também, e aí sim, por que não os colaboradores que têm 100 e poucos carros na casa também não podem usufruir disso? Fizemos um adesivozinho para a tampinha dos veículos, criamos uma urna, cada abastecimento mensal, cada um do colaborador, a partir de R$50 de etanol, põe dentro da urna, e no final do mês são sorteados 5 tanques de etanol, no valor de R$200 para cada um dos colaboradores. Todos passaram a abastecer, os que, evidentemente, tinham carro flex, passaram a abastecer, e isso começou a fazer com que a coisa andasse positivamente. Mas o mais interessante, e que a gente precisa de fazer, e nós estamos conversando ali, o secretário de Estado está aqui, eu falei isso para o secretário, e as coisas demoram um pouquinho mais, nada isso, secretária do Rio Grande do Sul. Vamos, se nós não demos conta de fazer isso na Polícia Mineira, porque é difícil o abastecimento, talvez nos carros da nossa Emater, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária e da EPAMI, que são carros que andam pelo campo, que podem fazer essa propaganda e que podem participar disso junto conosco. Se nós já fizemos a conta, e aí, coincidentemente, com o marketing nosso, né? Não, não é nosso, mas a gente compra essa... O nosso etanol começou a bater recordes em Minas, e a gente fazendo conta. E quando você faz a conta, Mário falou uma coisa que é interessante, se você não vai tão longe quanto a gasolina, mas vai mais rápido, o carro fica mais potente, fica mais gostoso de dirigir. Então, quando você liga ele pela manhã na garagem, o odor que sai pela descarga é muito menos forte do que dos combustíveis. Enfim, tem várias vantagens. E aí foi o que nós percorremos aí no ano passado, 1.059.000 quilômetros dentro da nossa frota, e economizamos apenas dados para ter uma ideia do que é o programa, mas quão importante foi isso como um start para que as pessoas pudessem entender que, se for possível, vamos abastecer com combustível do nosso agro. O que é que nós evitamos? 856 árvores. Pense se cada setor fizesse um pouquinho, quantas milhares de milhões de árvores poderíamos fazer e quanto poderíamos evitar de emitir usando esse nosso combustível. Aí eu estava pouco feliz com que os dados nossos, resolvi fazer um pensamento aqui. Se cada veículo flex fuel em Minas Gerais rodasse 300 km por mês, 10 km por dia, seria evitada a emissão de 2.498.954 toneladas de CO2 por ano. Isso dá 17.492.682 árvores em um ano, o que, em 10 anos, que é um tempo de uma floresta se recuperar, recuperaria 390.000 hectares de bioma de Mata Atlântica. Então, dá para nós fazermos, se cada um fizer a parte que é devido, nós vamos arrumando lá o nosso país. Nós, da agricultura, estamos fazendo. Deveríamos fazer mais. E aí eu já estou encerrando, meu chefe. Deveríamos não estar no último dia da COP, e sim em todos e em vários setores, em vários países. Devemos ter menos receio de falar o que fazemos, mesmo porque eu não tenho receio de ser a 4ª geração de produtor rural, que eu sei que, se eu não fizer, ninguém fará por mim. E eu não estaria aqui. Bisavô italiano, avô, pai, engenheiro agrônomo, eu, engenheiro agrônomo, e um filho, engenheiro agrônomo. A minha próxima geração já está pronta. Estamos tomando conta, vou fazer uma apresentaçãozinha aqui sobre LPF, também começamos há 15 anos atrás, reformando pastagens cansadas ainda, quando ninguém acreditava em integração lavoura, pecuária, floresta. Vou dar um spoilerzinho, a Embrapa é um RT nossa lá dentro, nós somos um RT da Embrapa e acreditamos muito no que fazemos. Precisamos fazer com mais coragem. E aqui eu quero parabenizar a CNA por estar presente conosco aqui, trazendo as federações, para que a gente mostre a nossa cara, mesmo sabendo, Tom Marcelo, que temos alguns problemas, e eles existem, vamos resolvê-los lá, dentro do nosso país. Aqui vamos mostrar o que fazemos e o quão importantes somos
não só para alimentar os 200 milhões de brasileiros, e aqui não é alimentos, a conversa é energia, e nós também surfamos bem essa onda, mas os mais 800 milhões de brasileiros, de população mundial, além dos 200, que dependem do nosso trabalho dia e noite. Então, essa é a nossa missão. Não vamos ter mais vergonha de sermos fazendeiros. Hoje eu estou vestido de não fazendeiro. Fiquei um pouquinho com vergonha de achar que eu sou muito capial, mas não sou, não. Tenho muito orgulho de estar aqui de botina e calça jeans. Para o próximo ano, vou vir de chapéu, porque as manchas de sol não tem jeito de tirar do nosso corpo. Deixa eu ver se eu acabei, que eu costumo andar. Faça parte desse movimento e venha você também. Eu convoco as federações de agricultura, já fiz isso na nossa CNA. Quem tem possibilidade de bater, vamos fazer isso juntos. A Bahia tem, o Nordeste tem várias usinas, São Paulo, Paraná, para que a gente mostre o que nós podemos fazer, não só com novos combustíveis, com biocombustíveis, mas melhorando a qualidade do ar que nós todos respiramos. Vou continuar as ordens aqui. Muito obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer aqui a fala do marido Toninho, dizer aqui que lamentamos que o país tenha abandonado, né? O Brasil é o país onde tudo se começa e larga-se pelo meio. Começou o etanol no Brasil lá nos anos 70, né, Toninho? Dos nossos Fiat 147, lá que não pegava de manhã, e aí íamos, né? E o governo se meteu tanto e criou tanto problema que quase de exportadores passamos a um ponto até importar etanol por conta de políticas equivocadas e que hoje poderíamos estar exportando etanol para muitos países do mundo, né? Uma matriz limpa, gera empregos, gera utilização do campo, né? E que agora, com o viés da questão de mudanças climáticas, voltam incentivos ao setor, né? E que poderíamos já ser exportadores, né? Do etanol e dos produtos associados aí a todas essas culturas de biomassa que faz essa produção. Dando sequência aqui agora, eu passo aqui para a amiga Marjorie Kaufmann, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, e ela vai falar da questão das oportunidades da questão da transição energética para as propriedades rurais. Contigo. Certo. Obrigada, Rodrigo. Vou vir para cá. Quero cumprimentar todos os painelistas, em especial o Gideão, presidente da Farsul, dizer para a Renata que já tem várias plantas de biogás lá no Rio Grande do Sul, de dejetos de suínos e aves na minha região, que é a região do Vale do Taquari, uma produzindo já há mais de 3 anos, 10 mil metros cúbicos dia. E esse ano a gente anunciou mais 2, uma de 15 mil e uma de 66 mil metros cúbicos em resíduos sólidos urbanos. Então, acho que tu vai te divertir lá no Rio Grande do Sul. E a gente acredita muito nessa era do gás. Falamos em todos eles aí que são combustíveis da transição. Mas, antes de eu iniciar, eu acho que foi falado aqui um pouquinho da questão do agro, e eu acho que sou a única secretária de Meio Ambiente, da parte puramente da gestão ambiental que está aqui nesse painel. E eu também concordo que não deveria ser no penúltimo dia da COP, que a COP já está esvaziada do seu público-alvo, dos governadores que tiveram por aqui, dos presidentes que tiveram por aqui. Mas veja o quanto a gente não se conecta. Nós, parados aqui, Renata falou de algumas plantas, eu estou comunicando a ela uma realidade importante do Rio Grande do Sul. Se falou aqui do programa referente ao etanol, e antes, informalmente, nós conversávamos de que tem que ter um incentivo, e eu vou mostrar aqui que, desde 2021, a gente já tem esse incentivo no Rio Grande do Sul, a gente já tem plantas sendo licenciadas para entrar em operação no ano que vem. Então, é uma coisa que eu converso muito com o Gedeão, converso muito com o Domingos, a gente tem que comunicar mais e melhor. E eu estou aqui desde o dia 30, e não tem nenhum painel que eu não tenha participado que eu tenha falado que nós somos o país do ABC, nós precisamos falar
1000 vezes isso. Nós somos o país do ABC e isso precisa ser valorizado. E especificamente porque eu venho de um estado que depende do agro para tudo. E eu acredito que o Brasil inteiro dependa do agro. Mas a gente tem que melhorar a comunicação no sentido de unir isso tudo em um guarda-chuva único para poder usar na parte de negociações. Mas entrando nas oportunidades, então, que o agro tem na transição energética, que foi o tema que me foi repassado, eu busquei alguns exemplos e pensei em não colocar o que os painelistas traziam aqui, especificamente do que a gente vê no Rio Grande do Sul. A minha secretaria é uma secretaria de meio ambiente e de infraestrutura, então tem a parte de minas e energia dentro da secretaria e, por isso, tem esse olhar deste tipo. E, dentro do mapa estratégico do governo do Estado, nós temos projetos transversais que devem conversar dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e essa pauta fica especificamente na promoção do desenvolvimento sustentável e na transição energética. Então, ela conecta a Secretaria da Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente e também tem que se conectar com a parte da logística. E aí o que eu mencionava anteriormente, da questão da importância do agro para o Rio Grande do Sul, o nosso estado tem 35 cadeias produtivas. Para onde que eu vou? Aqui? Vai andando. Ah, tá bom. Vai andando. Tem 35 cadeias produtivas, então, sustentáveis, porque aceitam os preceitos ambientais, cumprem os preceitos ambientais, e hoje a maioria delas adota pelo menos uma técnica do ABC. E isso não está escrito em lugar nenhum. Então, já pratica a agricultura de baixo carbono há muito tempo. E aqui tem um dado da parte do valor bruto da produção, que não é o total, porque, se nós pegarmos toda a cadeia produtiva agrícola, ela representa quase 40% desse valor bruto do PIB do Rio Grande do Sul. Então, só por isso, todas as secretarias precisam olhar para a parte da agricultura do Rio Grande do Sul. E, neste sentido, nós estamos, então, muito bem engajados dentro dos objetivos 2, 7 e 13, né? Trazendo essas oportunidades e lembrando que a Fome Zero, eu acho que ela é primordial em qualquer uma das menções que nós possamos fazer. Mas também, antes de falar dos combustíveis, a gente precisa lembrar que o campo, que o agronegócio, ele é o único capaz de mitigar as emissões que as cidades são incapazes. E, para isso, nós fizemos um cálculo no Rio Grande do Sul, que foi esse cálculo da expansão dos hectares com agricultura de baixo carbono até 2030, e pela redução de emissões geradas nessa expansão, nós já estaríamos mitigando 100% das emissões das 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Então, só isso já basta, considerando que as 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul não fizessem nada a partir de agora, e que elas estão fazendo. Então, hoje conversava com um jornalista lá do Rio Grande do Sul, ele disse: tem 3 coisas, né, Marjorie? Primeiro, que o agro tem essa questão do vilão, que a gente tem que desenhar melhor sobre tudo isso. Segundo, que o agro tem uma possibilidade e que ele tem uma possibilidade de mitigar, que é isso que eu estou falando. E o terceiro, que é o mais nevrálgico, eu acho. O agro é o que mais sofre com a mudança climática. O agro é o que depende do clima, é o que está suscetível, então ele acaba sendo o mais prejudicado em todas as situações, tanto no excesso quanto na escassez. Então, isso precisa ser falado em vários palcos, e vocês estarem nos outros palcos também, assim como trazerem pessoas para poder enxergar essa questão como um todo. Dentro da questão dos biocombustíveis, das oportunidades, então, da transição energética em si, que nós falamos, nós temos essas 4 linhas básicas que falam da descarbonização das cadeias como um todo, da descentralização da geração, e aí o biogás é muito importante para isso, o etanol também, mas nós precisamos dessa implementação digital para que nós possamos mensurar tudo isso numa escala de tempo, e a diversificação, que eu acho que é o ponto certo, o ponto de maior sucesso que se pode ter. Diversificação, e o Brasil tem tudo para fazer isso, muito diferente de outros países
que tem menos variação de climas, de biomas e de oportunidades. E no Rio Grande do Sul, então, quando a gente trata de energia, e aqui tanto a Renata como a Embrapa já comentou um pouco disso, de nós termos uma matriz elétrica renovável, de nós termos uma matriz energética que tem mais de 50% também de energia limpa, mas que nós buscamos sempre essa diversificação, e se nós pensarmos na energia eólica, nós podemos consorciar ela com a parte do agro, na energia solar também cabe muito bem, a parte hídrica, que pode ter a reservação para geração de energia e também para irrigação, o hidrogênio verde, que depois vou falar mais um pouquinho, mas dentro desses preceitos, eu acredito que fique mais transparente para a agropecuária nós linkarmos com os biocombustíveis, fora aquilo tudo que eu já falei do ABC. Então, dentro da linha dos biocombustíveis, já foi mencionado aqui algumas das leis básicas brasileiras que trazem uma condução, e aqui eu pensei algumas que são do Rio Grande do Sul, que é a política de mudanças climáticas, além da lei de incentivo a energias renováveis, que foram políticas pensadas a partir de um plano de mudanças climáticas e que acabaram incentivando e trazendo opções, como é o caso aqui também está citado, o RenovaBio, que eu acho que é um excelente instrumento de incentivo que tem sido utilizado no Brasil. E para o Rio Grande do Sul, então, a lei de incentivo criada em 2021, que eu citei anteriormente, ela trouxe uma série, um arcabouço de atrativos econômicos, né, para que se possam trazer mais indústrias. E, no Rio Grande do Sul, o etanol é do cereal. E o etanol é do cereal, então, ele é duplamente ambientalmente correto ou desejável. Primeiro, porque ele produz esse combustível renovável, e segundo, porque ele aumenta a atração pela segunda safra. E toda vez que eu tenho uma safra só, eu emito mais. Então, ele é duplamente alinhado com os preceitos da questão da mudança climática. E, a partir dessa lei de incentivos, então, que nós tivemos algumas indústrias chegando, e a de Santiago, então, começa a produção a partir de cereal agora em fevereiro de 2024. A de Júlio de Castilhos está em instalação, então a proposta é que ela vá operar a partir de 25. E tem outros projetos que não estão tão sólidos como a gente estava mencionando antes, mas é uma nova oportunidade para o Rio Grande do Sul. E essa oportunidade busca, inclusive, satisfazer a nossa demanda interna, que hoje importa 1 bilhão de litros por ano. E o segundo, a questão do biodiesel, o Rio Grande do Sul, o maior produtor de biodiesel do país, trazendo essa possibilidade, então, de usos diversos para essa produção, e tendo plantas em operação, com mais de 8.100 metros cúbicos por dia instalados de capacidade, e criamos também um decreto de incentivo, recentemente, para a questão de créditos de ICMS. E aqui no biodiesel também tem uma parte interessante, que é a parte que fala da certificação social do biocombustível. Essa certificação do biocombustível da parte social, ela traz a agricultura familiar para dentro dessa cadeia, e também se torna importantíssimo no nosso estado, formado por muitos agricultores de propriedades pequenas, e hoje vários deles já cadastrados, movimentando uma cadeia econômica interessante de fomento. Também estamos aí em tratativas, daí aqui ainda é desenho, não é operacional, mas eu acredito que vai acontecer, das refinarias passarem a serem verdes e da produção do combustível para aviões também a partir de produtos agrícolas. E, por fim, o hidrogênio verde, e eu falava isso agora com o Antônio, por que a gente fica falando de tecnologias tão difíceis se a gente tem as fáceis prontas e só operar? O hidrogênio verde também traz, e no Rio Grande do Sul ele se calcou no agro, porque o hidrogênio verde do Rio Grande do Sul, a sua viabilidade econômica se deu pelo consumo interno, para a produção de amônia, para zerar as emissões, por exemplo, da cadeia da carne,
ou ainda para a produção do metanol, que vai ser usado no biodiesel. Então, todos eles são conectados, mas eu finalizo dizendo que eu não tenho mais dúvidas de que o que falta é a gente comunicar, agregar e comunicar. Usar os instrumentos que já existem, por exemplo, o CAR, para poder agregar estes elementos ambientais que são importantíssimos e para que a gente possa sentar nessas mesas de negociação como um agregador de valor aos nossos produtos. Eu acho que o meu recado era esse. Muito obrigada. Obrigado, Marjorie. Muito bem. Vejam que eu não conheci isso aí também. Veja que não é nós que não estamos comunicando, nós não estamos nem sabendo, né? Então, veja como é que é a situação da falta de comunicação. Não é nem nós que só falamos para nós mesmos. Acho que a gente nem fala para nós mesmos também. Vejam que como é as coisas em matéria de comunicação. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Paula Kowarski. Ela é vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raízen e ela vai fazer uma apresentação. Vai fazer uma fala. Me pediram para fazer sem slides, acho que até é mais fácil e mais rápido. Se você quiser apresentar, mas tudo bem. Obrigado. Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer o convite e queria trazer talvez uma perspectiva um pouco diferente de tudo que foi falado aqui, que é extremamente importante quando a gente olha para dentro do Brasil, mas eu queria, então, aproveitar para falar do que está acontecendo fora do Brasil, né? E a gente está aqui num painel onde somos todos brasileiros e tem brasileiros na audiência, mas talvez o principal desafio aqui seja falar para fora, falar para o mundo. E essa tem sido a jornada da Raízen. Nós somos hoje o maior produtor global de cana-de-açúcar. A principal certificação de sustentabilidade para a cana-de-açúcar se chama Bom Sucro. 30% da cana Bom Sucro do mundo é Raízen. Nós desenvolvemos, inclusive, um outro programa que a gente tem um super orgulho, que está fazendo 10 anos agora, que é o programa Elos, que a gente desenvolveu para criar esse mecanismo de sustentabilidade, de mindset, na nossa cadeia de fornecedores. Metade da nossa cana a gente compra de fornecedor de terceiros, e hoje eu diria que o programa Elos é melhor até do que o programa Bom Sucro, que é internacional, e a gente tem um reconhecimento importante sobre isso. A gente tem conseguido, como companhia, precificar, né, esse diferencial de pegada de carbono e de sustentabilidade fora do Brasil de maneira muito relevante. A gente tem vendido nosso açúcar a prêmio fora do Brasil e para os nossos clientes finais, porque a gente tem condição de mostrar a qualidade e a sustentabilidade da nossa cadeia de valor. A gente tem, como vocês sabem, a Raízen é a única empresa no mundo que conseguiu fazer etanol de segunda geração em escala industrial. Já tem uma planta funcionando que produz milhões de litros. E a gente está numa jornada aqui de construir mais 20 plantas. Dessas 20 plantas, 9 plantas estão vendidas para empresas internacionais, empresas estrangeiras, empresas de energia fora do Brasil. A gente está vendendo esse etanol ao dobro do preço do etanol precificado no Brasil. Então, a nossa jornada aqui tem sido de levar para o mundo essa experiência incrível, que é a experiência do agronegócio e da potência verde que o Brasil pode ser. E, ao invés de ficar ou falando dos problemas ou achando que a gente já chegou lá, talvez a maior energia que a gente devesse empenhar como país e como sociedade é justamente mostrar para fora a relevância disso, né? A gente fala, por exemplo, estava num outro painel com um monte de gringos falando, por exemplo, da discussão de alimento versus energia. Para quem não sabe, a cana-de-açúcar ela ocupa 1% do território nacional, responde por 20% da matriz, entre cogeração de energia e utilização de etanol na frota leve. Então, e nesse meu brinco, né, durante a noite, enquanto a gente está dormindo, a gente supre 30% do trade flow global de açúcar. Então, se isso não é alimento e energia, eu não saberia dizer o que é. E o meu convite a vocês, o convite da Raízen a vocês, é que a gente se organize muito melhor como governo e como sociedade para levar essa mensagem para fora. Para dentro, todo mundo já sabe. Agora, para dentro do Brasil, o que a gente faz é empresas brasileiras, por exemplo, criticando o RenovaBio. Empresas brasileiras fazendo conta errada de RenovaBio e dizendo que tem um impacto na bomba, que, na verdade, é 1/10, 1/100 do que eles estão falando, porque estão fazendo conta errada.
Então, enquanto o mundo está pagando 20, 30, 100 dólares por tonelada de carbono, a gente não consegue deixar o RenovaBio de pé com 20 dólares por tonelada de carbono. A gente tem potencial de ser o grande supridor de Nature-Based Solutions, né, de carbono da natureza no Brasil, só que o crédito de carbono no Brasil vale 5 e aqui fora vale 100. Por quê? Porque a gente não tem certificação, porque a gente não tem cuidado, porque a gente não tem necessariamente a priorização de... Né, a gente fala hoje em acabar de reduzir o desmatamento ilegal. Essa frase é uma loucura, né? Porque se é ilegal não deveria existir, ponto. Eu não vou discutir desmatamento ilegal. Então, como que a gente se organiza mesmo, como sociedade, como governo, para acabar com essas questões que acabam sendo usadas em detrimento daquilo que nós temos como uma tremenda de uma vantagem competitiva, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, potencial, sim, de produção de hidrogênio verde no futuro de forma muito competitiva, mas isso está lá na frente e a gente tem hoje uma série de coisas que já existem e que não estão sendo necessariamente cuidadas, tratadas e remuneradas da maneira correta. O programa de biocombustíveis brasileiro, o uso do etanol, do E100 na nossa frota, faz com que São Paulo, que é uma cidade tão grande quanto tantas outras cidades do mundo, tenha uma qualidade do ar infinitamente melhor. Por quê? Porque tem um programa de etanol funcionando e rodando. E, mesmo assim, a gente não tem no nosso consumidor, como você estava colocando aqui mais cedo, no nosso consumidor, a consciência de que ele deveria, sim, usar etanol e que, em muitos momentos, ele não usa etanol, mesmo sendo mais barato do que a gasolina, ajustado já pelo diferencial energético, e a gente não tem essa consciência. Então, voltando aqui um pouco, né, só para falar um pouco do que a gente está fazendo como empresa, da nossa responsabilidade de levar essa história do etanol e do açúcar sustentável para o mundo. Né, como eu falava, a Raízen é a maior produtora global de cana-de-açúcar, maior produtora de etanol e de açúcar a partir da cana-de-açúcar. Hoje a gente exporta quase que 100% do açúcar que a gente produz, porque esse açúcar é muito mais bem precificado fora do Brasil do que é dentro. Da mesma forma, a gente exporta uma parcela muito importante do etanol que a gente produz, porque mesmo com o RenovaBio, a gente tem conseguido precificar o nosso etanol, mesmo o etanol de primeira geração muito menor, vendendo para uso industrial, vendendo mesmo para uso carburante e mandatos em outras partes do mundo que reconhecem, muito mais do que nós mesmos, o valor do etanol brasileiro, da energia limpa brasileira. Então, acho que é importante a gente estar aqui junto, falando das questões do Brasil, mas talvez seja mais importante ainda que cada um de nós se esforce em estar fora, né, falando para fora, falando para outras plateias, fazendo com que o mundo entenda o potencial de contribuição do Brasil na jornada de descarbonização. Como eu falei, eu cheguei atrasada, peço desculpas, eu estava num outro painel lá do outro lado, com o pessoal da McKinsey, e eles falavam, por exemplo, no potencial de combustível de aviação. Hoje, se você olhar do ponto de vista de disponibilidade tecnológica, não existe no horizonte de hoje, a 2050, uma solução para combustível de aviação. E a aviação é um setor que tem, talvez 3% das emissões globais está no setor de aviação, é um setor que é fundamentalmente global e que tem condição de pagar por um combustível mais caro, comparável a outros setores da economia. Se a gente fizer uma conta, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos cumprirem os mandatos que eles mesmos se autoimpuseram para 2030, a gente estaria falando em algo como 20 bilhões de litros de combustível sustentável de aviação. Hoje, a primeira tecnologia disponível é a chamada HEFA, que é como o HVO, que usa Used Cooked Oil e usa Animal Fats. E tem um desafio gigantesco de coleta de matéria-prima. Mas, enfim, se a gente imaginar que só 15% desse volume vai ser produzido com a segunda tecnologia na fila, que é o Alcohol to Jet, tá? Nós estamos falando aí em 9 bilhões de litros de etanol em 2030, o Brasil produz 30. Então, estamos falando de 1/3 da produção da brasileira, estamos falando de 1/5, 1/6 da produção americana. Se a gente andar com esse número para 2050, mesmo considerando que talvez 20% a 30% da aviação global tenha algum outro tipo de solução, né, por eletrificação ou por hidrogênio,
muito provavelmente em curta distância, porque para longa distância, de novo, não existe uma solução. A gente está falando em quase 100 bilhões de litros, que é mais do que o Brasil e os Estados Unidos produzem junto de etanol. E essa é uma oportunidade incrível, infinita para o Brasil. E a gente deveria estar preocupado em certificar o nosso etanol, em garantir que tem um programa de incentivo, que tem um RenovaBio que contempla o combustível sustentável de aviação, que olha para as regras globais, para as metodologias globais de certificação, porque não adianta a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo e querer criar mecanismos no Brasil. A gente precisa engajar e catequizar e convencer os organismos internacionais de certificação para que eles sejam capazes de entender a dinâmica da agricultura tropical, que é diferente da dinâmica da agricultura temperada, como você falou muito bem. A agricultura tem impacto de clima, sim, a produtividade agrícola que a gente tem num país como o Brasil é muito maior e, portanto, a pegada de carbono menor. Então, que a gente se organize e se preocupe em fazer com que a certificação seja clara, que a gente seja capaz de rastrear cada uma dessas matérias-primas, para que a gente possa, sim, capturar o potencial que o Brasil tem. Por caso contrário, vai ser mais uma oportunidade perdida num momento extremamente importante. E, para terminar, eu entendo que existe uma preocupação grande, né? Eu vi aqui de alguns de vocês falando que nós não podemos ser só exportadores de commodity. Etanol de segunda geração é industrialização, SAF é industrialização, são oportunidades incríveis de industrialização que vão acontecer a partir do agro, né, que já tem uma relevância enorme na economia e vai ter mais ainda. E a gente não pode achar que hidrogênio é a grande solução mágica que vai resolver o problema de todo mundo, entre outras coisas, porque é muito difícil exportar hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio só vai voar no Brasil se a gente tiver as indústrias que se beneficiam do uso de hidrogênio para eficiência energética e redução de pegada de carbono. Então, se a gente ficar achando que a gente vai só fazer hidrogênio para exportar, mais uma vez a gente vai perder uma oportunidade incrível. E, a partir do agro, com o uso do hidrogênio verde, combinação com carbono verde, por exemplo, da fermentação, a gente pode olhar para por exemplo, e-fuels, a gente pode olhar para outras coisas, que essas sim a gente vai ser capaz de exportar e aí sim capturar o valor justo do atributo sustentável, né? A gente fala tanto em transição energética justa. Essa é uma forma de capturar o valor justo pelo carbono que a gente pode produzir e aí sim usar esse dinheiro para resolver uma série de outros problemas que a gente tem no Brasil. É isso. Obrigado, Paulo, pelas suas palavras. O setor está correndo atrás do tempo perdido, né, da questão da comunicação já há algum tempo, né? O Brasil ficou muitos anos preocupado em se desenvolver sua tecnologia, sua agropecuária, e esqueceu de se comunicar com os outros países e com as pessoas, e por isso temos essa imagem, né, essa narrativa negativa que aí ela domina o cenário internacional e está se trabalhando para isso. Essa questão também de se falar tanto no hidrogênio como se fosse uma coisa fácil, né, de se fazer, barata de se fazer, que qualquer um pudesse fazer, enquanto temos a potencialidade das nossas solos tropicais, utilizando pouca terra. Como disse o Marcelo Morandi aqui da Embrapa, o Brasil não tem um problema como outros países que, quando falaram em bioenergia, diziam, se nós formos partir para isso, teremos que parar de produzir comida porque as terras são poucas. Aqui nós temos oportunidade para tudo. Vejam o que aconteceu lá atrás, alguns anos, há uns 15 anos atrás, quando se buscou proibir o cultivo de cana-de-açúcar em muitos lugares no Brasil, aquele zoneamento da cana-de-açúcar que pode ser chamado de tudo menos de um zoneamento, porque, na verdade, escolheu-se os lugares que se podia fazer e o resto diz, não vamos fazer zoneamento aqui, porque aqui não precisa ter etanol, não precisa ter usina, e assim foi. Perdemos a era do etanol, né, o pró-álcool, ou seja, o Brasil já jogou fora muitas oportunidades e não podemos ficar nessa toada, né? Então, agora eu vou abrir aqui para a nossa plateia,
para quem tiver alguma pergunta ou consideração. E depois, na sequência, eu vou passar para as considerações finais aqui dos nossos painelistas. Quem se habilita? Dr. Gideon. Obrigado, Rodrigo. Eu só não vi a palestra da Embrapa. Nós chegamos um pouquinho atrasado, porque saímos tarde do painel aqui para almoçar e tal. Parabéns, minha querida secretária do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Não é fácil, né, ter uma secretária do Meio Ambiente ao lado da agricultura. É uma conquista gaúcha. Acho que nós vamos te mandar ainda para o MMA. Mas, viu, Toninho? Renata, né? Aqui gostei muito também da conversa da Paula. E eu vi que vocês muito preocupados com o aspecto comunicação. Vamos ser claros, nós somos um país continental, 27 estados diferentes, tanto é que o nosso é tão diferente que até na bandeira está escrito República Rio Grandense. Nem parece que nós somos brasileiros. Mas vejam bem esse aspecto comunicação. Eu não estou preocupado com esse aspecto. Eu estou preocupado hoje com o aspecto de defender algo que os próprios brasileiros tentaram destruir. Porque a nossa imagem foi criada negativamente lá fora por brasileiros. Olha o que acontecia nas nossas grandes redes de televisão há um ano atrás, quando estava incendiando a Amazônia. Atualmente, taparam, o Muni lá tinha que usar máscara. Onde é que está o Muni? Presidente da Federação do Amazonas aqui. Tá? Tinha que usar máscara e tu não via falar em lugar nenhum. Ou seja, o europeu, e nós criticamos muito e não aceitamos, veja bem, o acordo União Europeia-América do Sul, por causa da Side Letter, mas a Side Letter está no papel deles, europeus, de se defenderem a sua agricultura. Vamos ser claros, eles estão se defendendo contra a competitividade da agricultura brasileira. Agora, uma coisa é o europeu se debater contra, está no papel dele. Agora, outra coisa é se debater contra e encontrar aliados dentro do nosso país. E aí está o nosso problema. O nosso problema de comunicação, de discussão, é dentro do país e principalmente contra muitos mandatários que aí estão hoje em cima, mandando no nosso país. Esta é a realidade. Porque, às vezes, é mais importante criar uma situação absolutamente real e não aceitar a situação de quem está trabalhando, de quem está produzindo, de quem está fazendo as coisas boas, porque ninguém nesse planeta consegue fazer o que o Brasil está fazendo. Energia limpa, foi bem colocada, a agricultura, de ser a maior agricultura do mundo, e seremos o maior do mundo agora em 2035, hoje já somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, e fazendo as coisas absolutamente bem feitas. Quem é que tem o Código Florestal que tem o Brasil? Quem é que tem CAR por esse mundo afora? Que tem uma imagem de cada propriedade rural brasileira, ali com a sua APP, com a sua reserva legal, com o seu esquemas de produção absolutamente correspondendo a um mundo que parece até que nós somos uns ETs no Brasil. E, no entanto, e infelizmente, internamente, tratam de destruir a nossa imagem. E, evidentemente, que o pessoal que está lá fora, que sente a concorrência e o peso da agricultura brasileira, e eu não sou preocupado em produzir commodity ou não, ou mais produção, menos produção. Não, eu tenho que vender aquilo que quiserem me comprar. Se está mais industrializado, menos industrializado, porque, na realidade, quando eu chego com um grão de soja lá em qualquer porto brasileiro, eu já cheguei com muito valor agregado, porque a indústria, a montante, é muito grande em cima daquele grãozinho. Então, na realidade, a culpa toda, eu sou daqueles que atribuo. Nós temos que fazer uma tarefa em casa, se temos que comunicar, que até se fica mais fácil é comunicar internamente para não criar esta imagem que os outros se aproveitam. Simplesmente isso era o comentário que eu queria fazer. Obrigado, Marjorie Kaufmann, por estar aqui conosco mais uma vez. Lastimo o nosso amigo Domingos, teu companheiro também nessas jornadas internacionais, não está aqui conosco, mas por um motivo maior. Alguém mais quer falar? Ou comentar o... Bem, se ninguém da plateia vai se manifestar, eu vou passar aqui para as considerações finais, começando lá pelo Marcelo, para que ele faça os seus comentários e também suas considerações. Obrigado, Justus. Eu acho que foi uma discussão bastante importante, né, que a gente teve aqui agora. Mostramos aí várias dimensões, né, dessa interação da transição energética com a agricultura. Eu acho que nós temos ainda bastante lição de casa para fazer, né? Nós temos que aprimorar várias questões internamente.
A questão da imagem, ela é importante, sim, essa discussão interna, mas é importante a discussão externa também. Competição a gente vai ter sempre, em todos os setores, né? Isso faz parte do negócio, né? Mas, muitas vezes, a nossa competição ela é atrapalhada porque as nossas informações não estão claramente colocadas nos outros meios, né? Então, é muito importante essa questão, sim, da gente levar o conhecimento para fora, as imagens para fora do país. E é muito importante a gente corrigir os problemas internos também, né? Nós temos um programa fantástico nas mãos, como todos aqui mostraram, foram colocados, mas nós ainda temos várias questões que precisam ser corrigidas, melhoradas e que podem ser aprimoradas. Nós já estamos nesse caminho da transição, mas melhoria contínua, né, vamos dizer assim, né? Então, nós podemos... O próprio RenovaBio, a gente tem visto isso, né? A gente tem feito melhorias contínuas, até mesmo na forma de calcular, nas metodologias, nos processos, etc., e também nos sistemas de produção, porque exatamente o RenovaBio está nos mostrando quais são as nossas fontes principais de emissão e onde a gente pode melhorar. Então, acho que é um processo contínuo de melhoria, mas acho que a agricultura e transição energética tem tudo a ver para o Brasil, tem tudo a ver com o nosso modelo de economia, e eu acho que é fantástico que a gente continue nessa jornada. Obrigado. Eu vou passar aqui para a Renata, aqui, para ela fazer suas considerações. Não ficar falando do Paraná, tá? Agora, por favor. Pô, sacanagem. Cadeira, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que foi muito importante, até a margem de falar disso, que esse é um dos planos da Biogás para esse ano, começar a ir para os estados, né? Então, já tinha conversado aqui com o pessoal que eu encontrei, e a gente já tem data para ir para o Rio Grande do Sul, e a gente precisa se aproximar. E segunda coisa que eu queria falar, dizendo dos colegas, é que eu quero um adesivo para botar no meu carro. Tá bom, eu sou movida pelo agro, tá? Mas, no geral, acho que o importante, assim, que eu quero trazer de mensagem é que eu acho que o Brasil, por muito tempo, a gente estava sendo guiado, a gente estava sendo pautado nessa questão energética, né? Vinham muitas, assim, a cidade de São Paulo está eletrificando, a frota dela é algo assim que não faz sentido num país com tanto de energia a gente tem. Acabou de passar no Rio de Janeiro também. A gente tem um caminho para ir, e muito se deve por quê? Porque o Brasil estava indo a reboque, né? O mundo estava falando, o que o mundo quer? O mundo está eletrificando. Opa, vamos eletrificar. O mundo está trazendo isso. Opa. E está na hora do Brasil pautar. Eu acho que uma das grandes lições dessa COP é que o Brasil está começando a pautar. O Brasil finalmente parou para sentar e pensar o que eu quero, como que eu vou fazer a transição energética, qual que é o caminho que a gente tem e o que a gente pode contribuir para o mundo. E, de novo, repetindo a minha conclusão lá, o que a gente tem para ensinar para o mundo é mostrar que o agro é parte da solução, é mostrar que a gente tem a bioenergia, e, para isso, a gente precisa, sim, incentivar esse lado, precisamos que o governo tenha. Então, a gente está aí com o projeto Combustível do Futuro, que está no Congresso, a gente está incluindo, inclusive, o biometano dentro do combustível do futuro. Já conversou com o deputado Arnaldo, que é um grande defensor, e agora já tenho certeza que temos aqui pelo menos 4 governadores apoiando no Congresso a inserção do biometano no combustível do futuro, porque tem tudo a ver com o que a gente tem. Então, é isso. Eu acho que a minha mensagem final é: Brasil, vamos assumir esse protagonismo, vamos mostrar o que a gente tem para o mundo. A energia renovável vai vir daqui, os outros são importadores de energia renovável. Então, se a gente tem isso para levar para o mundo, como que a gente levar, sentar, fazer um trabalho direitinho, porque o Brasil tem uma grande oportunidade na mão de virar uma potência, a gente tem que aproveitar. Obrigada aqui pela CNA, pela oportunidade, um prazer estar com vocês todos no painel, e um grande abraço. Obrigado. Passar a palavra agora para a dupla aqui, o Mário e o Toninho, a dupla mineira. Bom, agradecer novamente o convite, dizer que o setor de etanol tem trabalhado fortemente para que a gente consiga incluir o etanol, os biocombustíveis de forma geral nas estratégias empresariais, de governo, descarbonização. Minas Gerais, no caso, né, no meu chapéu aqui de Minas Gerais, nós estamos para aprovar, já está em segundo turno na Assembleia Legislativa do Estado, uma obrigação para a frota pública do Estado
abastecer com etanol. Nós tivemos aqui o governador do Espírito Santo anunciar também que a frota pública do Estado do Espírito Santo rodaria biocombustíveis. E a gente tem visto, Mato Grosso também tem essa iniciativa e outros estados também podem caminhar para isso. Dentro da nossa indústria, a gente tem utilizado a nossa forma de produzir também para dar escala ao que a Renata colocou. Então, o potencial é de usar biometano para transporte de cana, com melhoria em nota de RenovaBio, também em tratores e outros equipamentos. A gente viu também recentemente uma grande produtora de trator anunciar o trator etanol, né? Ou seja, a gente utilizando biocombustíveis na própria cadeia e, claro, conversando aí também, principalmente com a indústria automobilística, sobre o futuro da mobilidade sustentável. É algo que a gente ainda não anunciou, mas a gente está conversando não só com a indústria de veículos leves, também com pesados, sistemistas, pessoal de peças, para que a gente possa lançar em breve um movimento muito interessante que busca, junto com o Combustível do Futuro, com o RenovaBio, outras políticas governamentais na área, buscar um crescimento mais sustentável desse segmento, gerando emprego para os brasileiros, uma situação ambiental cada vez melhor para o Brasil e aquilo que a Paula colocou, né, sendo potencial exportador dessa bioenergia para o mundo e que, para isso ocorrer, a gente vai precisar dialogar muito com os outros países. A gente sabe que é uma solução para o Brasil, mas a gente tem que provar que é uma solução para o mundo. A gente tem certeza disso, mas será que os outros sabem, né? Então, eu concordo com o que um pouco ela falou, porque deve ter dado muito trabalho aí nos outros painéis que ela participou e a equipe toda aí da Raízen, mas a gente sabe o quanto a gente escutou nessa COP, o quanto a gente pode melhorar ainda mais a nossa comunicação para as outras. E aquilo que você falou, Paula, parece quase unanimidade aqui entre nós, que nas próximas edições a gente precisa se espalhar mais e participar mais dos debates, se organizar mais e trazer mais gente, né? Eu acho que nós temos muitos brasileiros. Esse ano vieram 3.000, né? Quem sabe nas próximas a gente pode ter mais gente. Zé Silva está aqui, nosso deputado. Vieram muitos parlamentares e, com certeza, também vocês são muito importantes para levar essa mensagem da bioenergia, da agricultura brasileira para o mundo. Tá? Obrigado aí novamente pelo convite. É bem rápido, é conectar, conhecer e transformar. E a última palavra, mais importante de todas. Ou fazemos isso, ou vamos continuar sendo coadjuvantes de uma coisa que nós não somos. Então, vamos trabalhar mais conectados. Essa primeira aproximação com a indústria, qual é o problema? Fui em Esteio, fomos em Esteio ano passado. Metade direita, ovinocultura e outros afins. Lá na frente, máquinas. E conectando isso com comércio. Então, agricultura, Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, qual a diferença? Por que não andamos mais juntos? Por que não vamos colocar os setores produtivos alinhados para que a gente possa ter essa tal força e, quem sabe, essa melhoria de comunicação? Porque, se continuarmos com sinais de fumaça, vamos continuar tendo as atuações dos que faziam esse tipo de comunicação. Isso não dá mais. Então, contem com o nosso sistema, contem com a FAEM, contem com o governo de Minas, reafirma a presença do secretário aqui, para que a gente continue avançando. Muito obrigado por participar desse painel tão importante. E como, repito, como um fazendeiro que sou, ninguém mais injuriado do que eu, de acharmos que somos segundo plano em qualquer coisa, no que diz respeito às questões ambientais, às questões produtivas. Lavem a boca para falar da agricultura brasileira. Obrigado, Toninho. Marjorie. Então, também agradecer a oportunidade. É sempre um aprendizado e a gente tem construído um caminho diferente no Rio Grande do Sul há alguns anos, tentando conectar essas pautas. Quando eu estava refletindo por que a agricultura estava aqui nos últimos dias e por que se fala tão mais de outras coisas do que a agricultura na COP, certamente é porque essa é a pauta de mudanças climáticas do Brasil, que é a pauta que impacta menos no mundo, porque
as questões energéticas têm um peso muito maior sobre as emissões. Mas, se a COP trata desse jeito, nós não precisamos tratar, porque o nosso caso é a agricultura, é a alteração de uso do solo. Então, a gente já tem legitimidade para que a gente possa buscar os organismos federais, independente da atuação que está tendo agora ou que teve anteriormente. Mas o que eu quero dizer é que não é possível que o núcleo do MMA que trata mudanças climáticas não tenha uma representação da agricultura, não saiba dos programas que foram tão bem desenvolvidos aqui. Então, acho que o meu convite é esse, e o Gedeão sabe, não é um simples convite, é um convite de parceira para poder introduzir essa pauta, e porque eu sei das dificuldades extremas que o setor público tem de conseguir organizar os temas, de conseguir financiar os estudos, as pesquisas, as validações das certificações. Então, a gente vai precisar demais do apoio do privado para poder convalidar essa nossa agricultura sustentável que todos nós aqui temos certeza que temos. Tá bem? Muito obrigada. Bom, fiquei por Paula. último. O que eu gostaria de dizer para vocês é que, talvez até discordando um pouco da visão de que só se falou de energia, eu acho que o mundo está evoluindo, né, de uma discussão de transição energética para uma discussão de segurança energética e de segurança alimentar, combinadas. É um mundo que não dá mais para falar de ou, tem que ser as duas coisas, tem que ser e. E, sendo assim, isso só aumenta o papel e a relevância da agricultura brasileira para o cenário global, seja para alimentos, seja para energia. De novo, falou-se muito, fora aqui dos painéis brasileiros, né, mas falou-se muito sobre o papel dos biocombustíveis na transição energética. Eu acho que existe hoje um consenso sobre o papel desses biocombustíveis no mundo. Se não tiver os biocombustíveis, que têm uma característica muito especial, que é o que a gente chama de drop-in, né? São combustíveis que são misturados a outros combustíveis fósseis e que, portanto, podem se colocar como solução imediata para a questão da transição energética, que é tão urgente, porque se a gente não agir rápido, talvez não estejamos aqui daqui a 30, 40 anos para contar a história. E esses combustíveis todos podem ser misturados aos combustíveis fósseis, podem utilizar a infraestrutura existente, seja o etanol, seja o biometano, sejam todos os outros possíveis biocombustíveis que a gente vai fazer a partir das chamadas culturas energéticas, né, das energy crops, que se combinam com as culturas alimentares. Então, eu acho que a gente, de novo, queria, né, reforçar o ponto de que a gente tem uma oportunidade talvez única na vida de posicionamento, e que, mais do que trazer mais brasileiros para a próxima COP, que a gente possa ter mais brasileiros em cada um dos fóruns, em cada uma das discussões internacionais, apresentando com os critérios adequados, com a certificação adequada, todo o potencial de contribuição que o Brasil tem, que a agricultura brasileira tem e que a produção de bioenergia brasileira tem. Queria agradecer e em relação a essa sua última fala de se trazer mais brasileiros, eu acho que, na verdade, talvez a forma como foi dita não foi o que se quis dizer, porque aqui não é lugar de lavar roupa suja, de vir falar de 500 anos de escravidão, como escutei lá no outro stand lá oficial. Nós temos que ter foco, o país precisa ter foco. Vimos que foi criado um departamento de agricultura sustentável dentro do Ministério do Meio Ambiente, porque entende que etanol, soja, milho é commodity, commodity não é alimento, etc. e tal, sabe? Tá uma rota distorcida dos interesses nacionais e nós precisamos ter uma representação de qualidade nesses eventos e nesses fóruns, né? Estarmos presentes de forma proativa, né? Esse foro aqui, na verdade, setor indústria e o agro, a princípio nós nem teríamos um stand, participaríamos todos no mesmo stand, mas
muitas das pautas que foram propostas pelos setores, pelos indústria e agro, elas não foram aceitas pelo Ministério do Meio Ambiente para serem colocadas lá. Daí a razão, Paula, de ter esse espaço aqui, né? Não necessariamente, você sabe que para fazer os estandes, os side events, eles não fazem, de fato, um contraponto geral, porque isso não é a discussão de plenário da conferência, né? E vemos muita gente que veio aqui discutir outras coisas, né? Por isso, nós temos que nos organizar. Nós vamos ter uma COP daqui a 2 anos no Brasil, e lá é a nossa vitrine. Seremos vitrine ou seremos vidraça? É uma questão de escolha nossa, e o resultado, se vai ter pedra na vidraça ou se nós mostraremos a transparência que não temos medo de mostrar, é uma questão de termos competência de nos organizar para isso. Então, eu agradeço aqui todos os painelistas e também aos que vieram aqui, né, dedicar seu tempo para participar do nosso painel, e muito obrigado. Valeu.